Olá, Literagentes, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Literagendo. Antes de tudo, não se assustem porque Léo e Jean não estão aqui. É o seguinte, esse mês decidimos fazer algo totalmente diferente. Nas 3 primeiras semanas do mês, cada um de nós irá gravar um vídeo separadamente e na última semana nós nos juntaremos, como é o normal. Fui escolhido para ser o primeiro, então eu decidi falar sobre um livro interessantíssimo que faz uns 5 ou 6 dias que eu terminei de ler. O nome do livro é Ele Está de Volta, de Timo Vermes. É um livro que fala sobre Adolf Hitler no século XXI. Eu espero que vocês gostem. Então vamos ao livro. O livro, como eu disse, se passa em pleno século XXI, exatamente no ano de 2011. E acontece que Hitler acaba acordando em um terreno baldio na Berlim, na grande Alemanha, sem ter envelhecido um único dia desde 1945. Porém, ele não se lembra de nada que aconteceu de 1945 até 2011. E o autor não explica o que aconteceu. O que torna esse livro interessante é a forma como Hitler aborda temas específicos do século XXI com a visão de 1945. E, claro, o que é que você acha que Hitler decidiria fazer se acordasse em pleno século XXI? É exatamente o que todos nós pensamos. Ele desejaria reassumir o poder novamente. E o que é que acontece? Os meios que ele arruma para conseguir ser reconhecido pelo povo é totalmente muito louco. É o seguinte. Primeiro, se você encontra alguém com a aparência física de Hitler, vestido com as roupas de Hitler, o que é que você vai pensar? A primeira coisa. Com certeza, a primeira coisa que você vai pensar é que ele não passa de um imitador, como tantos existem. E é isso que acontece com Adolf Hitler normal. Ele acorda num terreno baldio e sai à rua. Quando sai à rua, a primeira coisa que ele encontra, as primeiras pessoas que ele encontra, na verdade, são meninos jogando bola. E os meninos, adolescentes, jovens, eles reconhecem o Hitler. Porém, o reconhecem como um cara que imita e que imita muito bem. Acontece que Hitler começa a ficar chateado com isso. Ele começa a andar por Berlim. Ao andar por Berlim, ele vê as peculiaridades do século XXI. Muros pichados, paredes grafitadas, torres altíssimas, high-techs, pessoas mexendo no celular, pessoas mexendo no tablet, nos seus notebooks, nos seus computadores. E ele, como não estava adaptado a isso em 1945, ele se sente totalmente perdido. Acontece que durante o percurso, até ele encontrar um jornaleiro que vai ajudar ele, ele começa a formular diversas teorias do que realmente aconteceu com a Alemanha depois de 1945. Primeiro, ele acha que a guerra deu uma cessada, não que acabou, mas que deu uma cessada, e que isso fez com que o povo se acomodasse. Ele acha também que as pichações nada mais são do que textos específicos para os soldados alemães se comunicarem uns com os outros, pois ele acha absurdamente incompreensível as pichações. Acontece que, num determinado momento, Hitler acaba encontrando uma banca de jornal, uma banca de revistas. E lá ele encontra um jornaleiro, que se torna muito amigo dele. Acontece que o jornaleiro também não acredita que ele seja o Adolf Hitler original, e sim um grande imitador. E acaba achando que ele era um daqueles imitadores muito bons e que mereciam uma chance na televisão. Acontece que certo dia os dois estavam conversando e na banca de revista chega 2 agentes da revista da agência Flashlight. E eles acabam contratando Hitler para um programa periódico. Acontece que quando o Hitler vai pela primeira vez nesse programa, ele consegue a simpatia de diversas pessoas, falando de temas muito polêmicos, de forma muito forte, muito fanática, como ele mesmo diz. E o pessoal de 2011 acaba achando aquilo engraçado. Primeiro, ele vira um viral na internet, no YouTube, exatamente. E ele acaba conseguindo milhares e milhares de fãs. Porém, dentro da cabeça de Hitler, isso tudo não passa de passos e passos para conseguir reassumir o poder da Alemanha. Começar de novo o nacionalsocialismo, que é o partido nazista, e alcançar o poder.
Durante esse percurso, Hitler começa a escrita de Timur Vermes é interessante porque ele começa a formular diversas questões sobre o século XXI, como eu falei. Desde o fato de mulheres com cachorro passeando e pegando o cocô do cachorro, até o fato de utilizar o celular. Hitler utilizando o celular para mandar WhatsApp, para mandar conversas, para mandar mensagens, para ligar. E eles criam um site para Hitler, o que é inacreditável. Assim, o livro é muito interessante, tem algumas partes engraçadas, tem umas partes políticas muito interessantes, com a ideia de Hitler, do que o mundo, do que a Alemanha se tornou. Porém, um fato que pode ser prejudicial para o livro é que, se você não conhece um pouco mais sobre a história de Hitler, você acaba se perdendo. Porque o autor, como Hitler é o narrador personagem, ele começa a falar coisas de que aconteceu na época de 1919 até 1945, que muitas das vezes não é de conhecimento do grande público, e que, se você não for pesquisar, você vai acabar se perdendo um pouco, porque ele faz ligação entre o que aconteceu antes e o que aconteceu agora. Acontece que durante esse percurso, Hitler começa a ganhar a simpatia das pessoas que trabalham com ele. Desde a sua secretária até o presidente da Flashlight, que é a empresa com quem ele está trabalhando agora. Na primeira vez que ele vai para o programa, acontece que ele faz um grande sucesso. O apresentador original do programa fica com muita raiva ou inveja desse Hitler, e ele acaba, por mérito, ganhando um programa solo, um programa de apresentação, como se fosse um talk show, onde ele começa a entrevistar personalidades públicas e políticas. E cada vez que ele vai entrevistar, ele começa a tentar incutir na mente do povo do século XXI ideias do nazismo. Só que o povo acha que ele faz isso simplesmente para que o nazismo não volte, o que não é verdade, porque ele luta com todas as forças para tornar as pessoas fanáticas, defender o partido nazismo, o holocausto judeu, enfim, tudo isso aí. Ele começa a fazer amizade com o pessoal da empresa. 3, principalmente. 4, na verdade. A Kromayer, senhorita Kromayer, que é a sua secretária pessoal. Sawatsky, que ele chama de o reservador de hotel. Sensebrick, que é o executivo mais próximo a ele. E a senhora Bellini, que é a vice-presidente da empresa. Durante esse percurso, eles começam a criar um vínculo de amizade, e Hitler começa a perceber o quanto é importante as pessoas. Tem uma parte no livro que é interessante, que a senhorita Kromayer, que é a secretária pessoal dele, pede demissão, porque, na verdade, a avó dela não aceita o fato de ela estar trabalhando com um homem que defende o fato do nazismo e tudo mais. Só que Hitler se sente tão apegado a ela que vai falar com a avó da senhorita Kromayer. E, conversando com a avó, ele consegue convencê-la a deixar sua neta trabalhando com ele novamente. O engraçado também nesse livro é a questão da vida social de Hitler. Desde conseguir um emprego, muito tempo ele passou morando na banca do jornaleiro, muito tempo ele passou trabalhando sem ser conhecido, assim, antes do boom do YouTube, do seu vídeo no YouTube. E é interessante o fato de que como o povo se comporta diante disso. Muitos começam a criticá-lo, mas muitos começam a achar as ideias dele engraçadas e até, de certa forma, aceitá-las. O autor quis realmente fazer isso. A alienação do povo referente ao YouTube, referente aos famosos de hoje em dia. Porque basta uma pessoa se tornar famosa, que ideias que antes eram totalmente repudiadas se tornam aceitas através do público. Acontece que no final do livro, Hitler sofre um atentado. Um grupo de anti-Hitlers, antinazistas, acaba atacando ele. Ele se machuca seriamente. Vai para o hospital com algumas costelas quebradas, com o maxilar quebrado, enfim, cheio de hematomas e problemas físicos. Mas mesmo assim,
ele não desiste de continuar o programa. O livro termina em aberto. O livro termina na recuperação de Hitler do hospital e com o fato de ele ter ganho mais tempo no programa. Basicamente, o livro trata disso. O livro trata da alienação do povo referente aos famosos, a alienação do povo referente àquilo que a mídia publica, aquilo que a mídia mostra. É interessante o fato de que muitas das vezes a gente se perde pelo que as pessoas dizem ou porque a gente acha engraçado alguma coisa ou acha interessante alguma coisa que a mídia nos mostra, mas que, se formos analisar a fundo, às vezes é totalmente contra aquilo que nós acreditávamos. No decorrer da história, Hitler confraterniza com algumas pessoas, cria vínculos de amizade com outras, e é uma coisa interessante que o autor nos fez ver, falar de Hitler de forma cômica. Afinal, normalmente, quando nós falamos de Hitler, nós falamos dele como um dos grandes assassinos de todos os tempos, né? O cara que matou milhares, milhões de judeus, de gays, de homossexuais, de pessoas de cor, negros, né? Mas nós conseguimos rir com ele também. Esse foi o intuito de Timo Werner, fazer com que nós pudéssemos rir também com a figura tão horrenda que era Hitler. É um livro interessantíssimo, vale muito a pena ler, e eu espero que vocês gostem, né? Essa foi a crítica dessa semana do Literagindo e eu espero que vocês tenham gostado. Se possível, curtam o vídeo, compartilhem, assinem nosso canal, sigam-nos no Instagram, sigam nosso blog, que é blog.literagindo, vai estar aparecendo aqui na tela em algum lugar. Então, até a próxima semana com ou o Jean ou o Léo. Até mais, galera.